Graças a Deus. Nesse momento eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, glorificamos a Deus por esta oportunidade que cada um de nós, bem como nosso familiar, está na presença de Deus para adorarmos unicamente o nome do Senhor. Queremos aproveitar a oportunidade que os irmãos estão de pé para que possamos fazer a leitura bíblica da palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 2. Pode ler, irmão, com a água para poder eu distribuir a água depois. Deus abençoe grandemente a vida da forma, bem como a vida da nossa missionária ali, que dirigiu esse trabalho desta noite. Louvamos a Deus pela vida de cada obreiro, cada membro, cada congregado, cada visitante. Eu percebi aí que está aí a mãe, né? A mãe da Sabrina e da Pamela. Glória a Deus! Vamos dar uma saudação bem calorosa para essa jovem, que está bem jovem, né? Diga comigo, sois bem-vinda. Sois bem-vinda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sois bem-vinda. Sois bem-vinda. Em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Ama você. Pode sempre. Pode ser. E se desejar, já continue com a gente. Glória a Deus. Também nós temos aí também, né? Alguém que já foi apresentado, mas breve vai ser, né? Já foi? Na quinta-feira, né? O pastor Léo estava no curso. Deus abençoe. É mais um recém-nascido que está entre nós, né? A gente não crescemos muito, envelhecemos pouco, estamos todos novos na presença de Deus. Gênesis 2, versículo 24. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Está escrito assim, amados, a palavra de Deus. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhar. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia. O tempo já está muito quente, né? Eu corri de vestir o blazer, mas a menina ali me apertou. Mas o tempo já está quente. Meu forno é tão curto com esse calor, só Deus na causa. Louvado seja Deus. Amados, nós somos gratos ao Senhor. Deus, Ele tem dado a cada um de nós que estamos aqui nesta noite uma família. Você não nasceu independentemente de si mesmo. Você foi uma semente, e essa semente germinou-se, passou todo pelo processo, e dentro desse processo progressivo e não terminal, o Senhor, Ele constituiu a minha família, e Ele também constituiu a sua família. E nós exaltamos ao Senhor que nesta tarde, início de noite, nós estamos apresentando a nossa família no altar de Deus. O tempo em que nós aqui estamos, ele foi reservado unicamente neste momento para adorar ao Senhor,
E quando nós reconhecemos toda a ordenança bíblica, elevamos a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, e levamos ao lugar original, aonde o Deus que nós servimos é digno de honras, é digno de glória e de toda exaltação e de todo louvor. Nós percebemos que fomos chamados, transformados a uma posição de família original, a família que está prescrita no plano de Deus. É verdade que depois que o homem pecou contra o Senhor, Paulo, conhecendo a situação de toda a humanidade, dizendo em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, que todos haviam pecados e destituídos estavam da glória do Senhor. Mas antes dessa destituição, a qual o homem pela sua desobediência foi destituído da glória, foi retirado do jardim, a família perdeu o seu lugar original, a família também perdeu a sua proteção original, a família também ela havia perdido a paz, havia perdido a alegria, visto que toda a família ela foi originada pelo Senhor. E quando nós lemos o texto bíblico da palavra de Deus, que está baseado em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo de número 23, nós vamos entender aonde originou a família criada pelo próprio Deus. A Bíblia ela mostra-nos que no sexto dia Deus criou o homem. E havendo Deus criado o homem no sexto dia, depois de ter criado todas as coisas, Ele agora vem instituir a família. E a família é uma instituição divina, amados. É por isso que a família ela nunca se acaba. A família ela nunca será destruída totalmente. A família não será esquecida. A família não será esquecida na face desta terra, porque tudo que é lá de cima voltará para cima, voltará para o alto. Glória a Deus. Porquanto o apóstolo Paulo declarou dizendo em Colossenses capítulo 3: se já ressuscitaste com Cristo, nesta nova posição agora, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas desta terra, porque já foste restituído, restaurado, e a tua vida, a tua família, a partir do momento da sua tomada de posse e de decisão, ela passa a ser uma família que está enquadrada no projeto original de Deus. Então eu acredito que todos quantos estão aqui nesta noite, eu quero dizer que Deus não esqueceu de você. Eu quero dizer para ti que Deus está olhando para a sua família. Deus ele está contemplando a sua família. A sua família não será esquecida. Pode ser esquecida pelas instituições, pode ser esquecida pelas autoridades terrenas desta terra, mas se você estiver conectado com Deus, a tua família não será esquecida. Os olhos de Deus estão sobre você nesta noite.
Então eu quero dizer que a sua família é importante. Eu quero declarar nesta noite que o seu lar, a sua casa, o seu cantinho ali é importante para Deus. Eu quero também declarar para ti nesta noite que o teu casamento, a tua vida conjugal, a tua vida sentimental, ela tem um valor, aleluia, que excede aos valores desta terra, porque ela nasceu, a família nasceu no coração de Deus. E não é de se espantar quando nós declaramos, e a palavra de Deus está mostrando para nós em João capítulo 10, versículo de número 10, que Satanás, ou seja, o diabo, não veio senão para matar, roubar e destruir. É essa família constituída por Deus. Essa família que é consagrada por Deus. Essa família que é separada por Deus, que Satanás não está satisfeito, que Satanás não está brincando de diabo. Ele, aleluia, quer lutar contra a nossa vida, ele quer lutar contra a nossa família. Mas a palavra de ordem nesta tarde é que o Senhor, ele está te vendo, ele está te contemplando nesta noite. Então não tira, não larga, aleluia, não tire do seu coração, aleluia, que a tua família, ela não tem valor. A sua família, ela é um projeto de Deus. Aleluia. Mas quando nós declaramos, amados, que a família, ela é um projeto de Deus, quando nós olhamos para as coisas desta vida, quando nós olhamos para os percalços, quando olhamos para as perdas, quando olhamos para a divisão, para a separação, quando olhamos para as coisas naturais que estão diante de nós, a palavra soa na nossa mente, no nosso coração, que Deus não está conosco. Alguém pode dizer, declarar que a sua família é amaldiçoada, que você tomou uma decisão precipitada, mas na verdade só sente a dor aquele que está gemendo. O irmão da direita ou da esquerda, eles não conseguem sentir a sua dor, a não ser se nele tiver um espírito de excesso, compaixão, aí ele vai sentir a sua dor. Mas enquanto isso não acontece, as coisas vai trazendo a nossa memória, aleluia, e começamos a amaldiçoar o nosso dia, começamos a amaldiçoar o nosso cônjuge, começamos a lançar palavras de maldição. Mas a Bíblia está mostrando que nós não podemos amaldiçoar aquilo que é um projeto do Senhor. Então eu quero dizer para você nesta tarde, que o Senhor, quando Ele criou um macho e fêmea. Se você ler o livro de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 27, e o texto bíblico que nós lemos nesta noite, a Bíblia está mostrando a originalidade da família, a originalidade do casamento e também do lar, da casa que Deus proveu para a primeira família que fora instituída na face desta terra. Ali havia a base de tudo, ali estava a base de tudo. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, que a base da sua família, para estar bem alicerçada, ela precisa ser Deus. A base da nossa família, para estar bem guardada, bem protegida, para não se mover nem para a direita e nem para a esquerda, a base de tudo precisa ser o Senhor. Porque muitas vezes, em momentos de cochilos espirituais,
nós vamos sucumbindo. E quando abrimos os nossos olhos, estamos afundando em áreas na nossa vida, pois essa é a missão do nosso adversário. Mas Deus não nos chamou como família, não apenas natural, louvado seja Deus, mas a família espiritual de Cristo na terra. Nós precisamos entender que mediante a toda a circunstância familiar que nós temos passado, Deus continua sendo o nosso Deus. Deus continua sendo o seu Deus. E se você priorizar Ele na tua vida, se você atrair a presença dEle para o seu casamento, se Ele for o centro da sua unidade, da sua união, se Ele for a regra e prática de fé no seio da sua família, nós experimentaremos ainda o melhor de Deus na face desta terra, porque foi para isso, para sermos felizes como um projeto de Deus, que Deus nos criou, que Deus nos estabeleceu. Então a palavra de Deus mostra, amados, para nós, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o valor do matrimônio espiritual. Aleluia! Pois o casamento ele não está apenas arrolado no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual. A Bíblia está mostrando para nós em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, que também é necessário o esposo amar e estimar a esposa, para que esse casamento seja um casamento, aleluia, dissolúvel, aleluia, solúvel, que nada quebra. Bendito seja o nome do Senhor. Então este valor tem que ser primordial na vida do esposo para com a sua esposa. Se nós lermos Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número, aleluia, 4, a Bíblia está declarando para nós que o amor da mãe para com os filhos também tem o seu valor e é fundamental para que as famílias criam filhos dignos e íntegros para a sociedade. Aleluia! Porque você sabia que para contribuir com a sociedade, os nossos filhos também precisam ser ensinados a ter moral, a ter ética, a ser íntegros. Então assim nós estaremos contribuindo também para uma sociedade melhor. Então a coisa não é só espiritual. Na vida, a vida moral, a vida ética, aleluia, mas também a vida espiritual. E é necessário nós, como servos do Senhor e famílias que foram criadas e chamadas por Deus, possamos ter todos esses conceitos. Se nós lermos em 1 Pedro capítulo de número 3, versículo de número 7, a Bíblia está mandando os maridos honrarem as suas esposas. Isso é fundamental para o crescimento, para uma maior comodidade no meio da família e do casal. Observa aqui também Efésios capítulo 5, 35. A Bíblia está mostrando que a mulher também, ela deve reverenciar o seu marido. Isso é bom, é agradável aos olhos do nosso Senhor. Então podemos perceber que diante desses pequenos detalhes que eu pude mencionar nesses textos bíblicos da palavra do Senhor, nós sabemos, amados, que nesses últimos dias que nós estamos atravessando, somente a família que está, aleluia, debaixo da proteção e da palavra de Deus, há de conseguir
nesses dias que nós estamos atravessando. Somente a família que está, aleluia, debaixo da promessa, que está guardando a palavra do Senhor, ela conseguirá triunfar contra as investidas de Satanás. Satanás, ele não vai deixar de investir contra a sua família. Satanás não vai deixar de investir contra a sua felicidade. É por isso que ele tem agido terrivelmente. E ele age, amado, tudo quanto aquilo que Deus criou. E aí podemos perguntar para nós mesmos: e para quê? Qual é a finalidade da criação de Deus com a família? Deus, ele sempre trabalha com propósito. Eu acredito que você que está aqui nesta noite, aleluia, Deus tem um propósito com a sua família. O Deus dos céus tem um propósito para com a sua família. Então você pode perguntar nesta noite: para que Deus criou a família? A família, amados irmãos, foi constituída e criada por Deus para pôr fim à solidão. A família também, ela foi criada por Deus com propósitos e objetivo para estabelecer a parceria. A família também foi criada pelo nosso eterno Deus com propósitos e finalidade. E o propósito de Deus é que a família, ela tenha estabilidade. É necessário a família ter estabilidade para que ela possa ter estrutura. É necessário a família estabelecer parceria para que ela possa crescer gradativamente. E a família foi chamada por Deus para pôr fim à solidão. Quem acredita? Amados, quando nós percebemos que esse Deus a quem nós servimos, ele viu a condição do homem. Se você ler Gênesis capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18, você vai entender que quando Deus cria o homem, e depois de ter criado todas as coisas, e Deus deu autoridade ao homem, para que o homem pudesse nomear todos os animais, todos os répteis. E quando Deus cria o par, Deus cria o casal. Mas ali está o homem na sua solicitude, e contemplando todos os animais. E ao ver todos os animais, o homem olhava para si mesmo, e a Bíblia mostra aqui no versículo 18, que o homem, ele se sentiu só. E ao observar a solidão interior do homem, o próprio Deus, em Gênesis capítulo de número 2, 18 a seguir, ele declara que não é bom que o homem viva só. Então logo Deus criou a família para pôr fim à solidão que estava inserida no coração daquele homem. Então, amados, muitas vezes você se sente só, né? Muitas vezes você se sente desprezado. Muitas vezes a família que abandona o filho, a esposa que abandona o esposo, e assim consequentemente, e o homem passa a viver em um estado de solidão. O homem passa a viver a um estado tão difícil. Mas quando a solidão do homem, ela é pura, a Bíblia está mostrando que a solidão do ser humano, do homem, tocou no coração de Deus. E quando toca o coração
Então essa esposa que Deus te deu aí, esse esposo que Deus te deu, foi para pôr fim à sua solidão. Aleluia. Aqueles que ainda não se contraíram em núpcia, o Senhor, Ele também pode preparar, porque esse Deus que nós servimos, Ele é tão poderoso, que Ele age em todas as áreas da nossa vida. Aonde nós não podemos agir, o Senhor, Ele age. Aonde a nossa mão não pode alcançar, é Ele que toca. Aonde os nossos pés não podem chegar, Ele vai ao nosso favor. Ou seja, a família não será esquecida, a família não será solitária. Ainda que a mãe seja estéril, o Senhor está declarando na sua palavra que se confiar nele, Ele fará, aleluia, alegre mãe de filhos. É esse Deus que nós servimos, é esse o Deus que nós adoramos. E quando nós meditamos, amado, nesta palavra, esta palavra, aleluia, ela é poderosa para a nossa vida. E nós, ao observarmos, nós também entendemos que Deus criou a família para a procriação, não apenas para pôr fim à solidão do homem, mas quando Deus cria, Ele cria a família para a procriação. E quando nós lemos a palavra de Deus, nos encontramos e deparamos com os textos bíblicos, em que depois que o homem é criado, aleluia, e a família foi gerada por Deus, Deus agora dá ordenança àquela família, dizendo: olha, a partir de hoje, crescei, multiplicai, e sejai fecundo, e a minha ordenança para vocês é de povoar a terra. A terra não está cheia como você vê agora. Começou com uma família, e essa família recebeu ordem de procriar. Então o projeto de Deus para esta família foi um projeto de criação. Nós lemos aqui que para esse projeto de criação, Ele dá início, Deus criou macho e fêmea. Pastor, onde está escrito na palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, você vai entender, e lá escrito está que Deus criou macho e fêmea. Mas nos dias que nós estamos vivendo, já não são bem assim. Mas não há procriação quando há duas pessoas do mesmo sexo. Não há como procriar. Está fora dos parâmetros divinos. Não coincide com a palavra do nosso eterno Deus. Para uma procriação é necessário seguir esta ordem divina. E a ordem da criação é macho e fêmea. E quando você hoje, aleluia, que é casado, que Deus te permitiu ter um filho ou filha, um casal, e é maravilhoso quando a mãe olha para o pai, os olhos do pai, e vê ali do pai, nos olhos daquele pai, o rosto, a fisionomia do seu filho. Às vezes a mãe olha para a moça e contempla aí nessa linda moça os traços dela quando ela ainda era jovem. Então esse processo de Deus para o ser humano, para a família, e essa ordenança para a procriação é criar outro ser semelhante do qual foste gerado. Então veja o milagre de Deus. Veja o milagre de Deus para a
a família na face desta terra. Então, sinta-se alguém, sinta-se uma família. Quem sabe você, nesta noite, está longe da sua família de sangue, longe da sua família natural. E é bem verdade que neste recinto nós estamos aqui com pessoas de algumas nacionalidades. Mas no momento em que aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, aleluia, todos nós participamos da família celestial e temos Deus como nosso único Pai, Criador dos céus, Criador também da terra. Aleluia! Então, amados, nós percebemos que Deus, Ele é grande. E a sua grandeza, ela estende de geração em geração. Mas é necessário também, amados, entendermos que Deus nos chamou para a parceria. Deus também criou a família para a parceria. Sim, Deus criou homens, Deus também criou mulher. E quando nós fomos criados por Deus, aleluia, para sermos parceiros e não concorrentes. Mas nos dias que nós estamos atravessando, aonde o inimigo tem ganhado muito terreno, aonde temos abrido algumas brechas, alguns flancos para o nosso adversário, é que quando fomos estabelecidos famílias, tomamos posse do casamento, aleluia, o relacionamento. Quando Deus os uniu um para com o outro, achamos que fomos juntados, casados, para viver uma vida de concorrência. E nós sabemos que a concorrência só é mesmo boa só no comércio. Para a família é difícil. Para o comércio a concorrência é bom, porque tendo concorrência se estabelecem algumas oportunidades. Mas para o casal, para a família, isso é prejudicial. E quem sabe você que está aqui nesta noite e pensa que o casamento foi constituído para ser uma concorrência, e às vezes você tem encontrado muitos embaraços, tem encontrado situações que não consegue resolver. Pastor, e como é que eu estabeleço concorrência na minha casa, no meu lar, na minha família? Amados irmãos, a concorrência estabelecida entre o casal que foi chamado para a vida de parceria é quando um dos cônjuges começa a declarar: olha, eu ganho mais do que você. Daqui a pouco começa: olha, quem recebe mais elogio aqui na casa sou eu. E começa as disputas, começa as concorrências, começa as guerras de quem mais conquista, de quem mais conquista os filhos, de quem tem mais o abraço dos filhos. E começa uma concorrência desenfreada, amados. E aí o que acontece? Quando os casais começam a viver desta forma, desta maneira, sem haver uma parceria, porque foi para a parceria que Deus nos chamou. E quando nós somos parceiros um do outro, aleluia, nada difere do crescimento, porque todos nós queremos crescer juntos em pé de igualdade, porque essa é a finalidade, é o verdadeiro propósito do casamento, da família instituída na face desta terra. Aleluia. O que devemos fazer? Devemos priorizar, amado, a parceria, priorizar a buscar a presença de Deus. É necessário nós entender que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, ela é a extensão do céu, ela é a extensão de Deus.
a sua casa, o seu quarto, a sua família, ela é uma extensão de Deus. Assim como Deus habitou no jardim do Éden ali com Adão, Ele também habita na tua vida e na tua família. Mas é necessário nós prepararmos o ambiente. O ambiente tem que estar preparado para a presença, para a manifestação, para a comunhão, para a graça de Deus ser manifestada na nossa vida. E você que está aqui nesta noite, receba esta palavra. Entenda que o plano de Deus não é para a concorrência, mas para a parceria, aleluia, para que possamos crescer na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quando as concorrências, amados, estão expostas, aleluia, você se depara com muita luta, você se depara com muita aflição. Há momento que você perde o fôlego, há momento que você quer deixar tudo para trás, há momento que você quer desistir do seu propósito, da sua família, do seu propósito familiar. Porque quando há a concorrência, são muitas pelejas, são muitas guerras espirituais. O ódio começa a predominar. E quando o ódio começa a predominar no meio da família, é mesmo para destruir. É onde Satanás quer agir, ele age nos sentimentos. Ele começa a agir nessas áreas para dissolver a família da face desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é necessário vigiarmos, aleluia, porque senão a nossa casa, o nosso lar, passa a ser um campo de guerra, passa a ser, aleluia, um campo de ringue. Só o da direita ou da esquerda tem razão. Então é necessário, aleluia, pedirmos a direção do Espírito Santo de Deus. É necessário nos identificar com a palavra do Senhor, aleluia, e mostrar para Satanás: quem manda na minha casa, na tua casa, é Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua casa está marcada com sangue, que a tua casa está protegida pelo Senhor. Nenhum de nós que aqui estamos seremos indiferentes dos ataques de Satanás, mas quando ele atacar, estejamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Porquanto, amados irmãos, quando nós vemos todos esses sentimentos envolvidos, sentimento de competições, na verdade, a concorrência, ela nunca estabelecerá o propósito original de Deus para as famílias na face desta terra. Por isso, amado, o próprio Jesus Cristo, ele declarou, e quando ele declarou com propósito. Ele veio para resgatar todas as famílias. É necessário, quando tudo quanto eu mencionei estiver tentando nos socar, nos colocar no ringue, vamos lembrar da palavra de Josué. Josué, ele declarou dizendo no capítulo 24, versículo de número 15: enquanto outras famílias queriam adorar a outros deuses, queriam se prostrar diante de outros deuses, queriam se alimentar com o alimento de outros deuses, aleluia, queriam adorar a outros deuses. Josué, ele tomou uma tomada de decisão. Josué, ele se colocou de pé, aleluia, tomou a palavra que já estava no seu coração e começou a declarar, dizendo: olha, se a partir de hoje parece aos olhos de vocês servir os deuses das outras nações em cuja os vossos pais habitaram lá naquela terra, eu não quero interferir
na sua decisão, mas a minha decisão já está tomada. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmãos, para Deus tomar posse da nossa casa, para Deus tomar posse da nossa família, nós temos que entregar o total controle nas mãos do Senhor. Temos que entregar o leme da nossa embarcação a Deus. Temos que entregar a chave do nosso relacionamento ao Senhor. Deus quer trabalhar na nossa vida, mas Deus está priorizando exclusividade para que Ele possa trabalhar no seio da nossa família. Esse é o propósito de Deus. E todo propósito definido por Deus é que as famílias gozem da felicidade, da paz interior que o Espírito Santo proporciona para aqueles que, aleluia, andam na sua presença. Então é necessário tomarmos decisão, é necessário fortalecer, é necessário cuidar da tranca das nossas casas, é necessário proteger a nossa família, colocar a nossa família e priorizar a nossa família somente a Cristo. Que Ele venha ser adorado de manhã, adorado à tarde, adorado à noite, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A nossa família possa estar diariamente, mensalmente, anualmente, diuturnamente na presença do Eterno. E quando assim fizermos, as bênçãos do Senhor repousará sobre a nossa família, e o nome de Deus continuará sendo glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Então Ele criou a nossa família para que ela goze. A família não foi criada para estar só desesperada, aflita, somente necessitada, só falta, só falta, só falta, não. Só perdas, só perdas, só perdas, não. Isso são momentos que a família pode atravessar. Então Deus nunca vai trabalhar apenas na nossa condição familiar favorável, é que Ele vai demonstrar o seu amor para conosco. Mas no momento da circunstância da nossa família, nós iremos provar quão grande, quão profundo é o amor de Deus para com as famílias na face desta terra. Então eu acredito que você que está aqui nesta noite está repousado sobre as mãos de Deus. Aleluia. Deus ainda criou a família para a estabilidade. Pastor, Deus criou a família para a estabilidade. Sim, esse foi o propósito e o projeto de Deus. Aleluia. Mas a família foi ferida no jardim. Mas o propósito de Deus foi que a família ela estivesse estabilizada no patamar que Ele estabeleceu. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor e ela está escrita: o que Deus uniu, o homem não separa. É o que nós temos vivido na face desta terra, amados. E nós não podemos esconder. Alguns de nós já passamos por esse processo. E nós sabemos que foi um processo tão doloroso na nossa vida, que se não for a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Não estamos aqui porque somos fortes. Não estamos aqui porque somos bons. Não estamos aqui porque prevalecemos com o nosso intelecto. Estamos aqui porque a misericórdia de Deus é
nós não sermos consumidos. E Deus diz que criou a família para a estabilidade, declarando na sua palavra no início da criação: o que Deus ajuntou ou uniu, o homem não separa. Aleluia. E nós temos uma frase tão linda. É uma frase linda, é um versículo bíblico, e que nós declaramos e está inserido na palavra de Deus, que até a morte os separe. É bom, é lindo, é agradável. Aleluia. Mas Deus chamou para a estabilidade. O plano original de Deus não foge. Mas mesmo que você passou por esse processo, assim como também eu passei por esse processo, é necessário continuar confiando no Senhor. É necessário estar na presença de Deus, para que desse tronco quebrado, desse tronco cerrado, aleluia, alguns ramos, algum renovo possa brotar novamente para a glória do nome de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela não foge da sua originalidade. E a base que nós temos aqui é a união. E é uma união estável que está inserido na palavra do Senhor, com responsabilidades para ambas partes. Mas quando nós percebemos, amados, nesta noite, aleluia, nesse pequeno resumo que eu coloquei aqui para a igreja do Senhor, aqui está declarando, aleluia, que o divórcio, nos dias que nós estamos atravessando, é um momento em que as famílias, ela tem tido muitas perdas. A família tem tido muitas perdas pelas infidelidades conjugais. As famílias têm perdido muito nesta área. E quando nós observamos, quando Jesus Cristo declarou que foi dado esse aio da lei apenas pela dureza do coração do homem, mas no princípio não foi assim. O que isso tem acontecido, amados? O que isso tem levado são muitas pessoas que não querem ser fiel ao Senhor e à sua palavra, e diante dos votos matrimoniais, depois que passa um período de tempo, o que acontece? O que acontece, quem mais sofre, por outro lado, é o esposo. No outro lado, quem sofre são as esposas. No outro lado, sofrem os filhos. Porque Satanás, ele veio para dividir, separar, arruinar o projeto do Senhor. E por motivos insignificantes, o homem, aleluia, a mulher em si, no momento, no falar genérico, de uma forma genérica, aleluia, no momento em que o Senhor chama a família para a estabilidade, muitas vezes nós fugimos desta estabilidade que é Cristo e tomamos decisões precipitadas e nós amargamos, aleluia, situações na nossa vida. Mas há pessoas hoje que estão separando porque o seu cônjuge ronca muito, aí eles já querem separar. Há outros que dizem: olha, a partir de hoje eu quero viver novas aventuras, não vai dar mais. Passa o tempo e começa: olha, eu penso que eu escolhi mal. Eu já não gosto mais do seu cheiro, já não sinto bem estar com você. E tudo isso o inimigo vai pegando. Tudo isso são aperitivos para Satanás ele trabalhar, para ele tentar nos dividir.
para ele tentar separar, para tentar desestabilizar a família, para que a família não creia que ela é uma instituição divina deliberada pelo próprio Deus. E nós sabemos, amados, que amargamos sim muitas situações da nossa vida. Mas o que implica em tudo isso é você, é nós permanecermos no Senhor. Porque se nós não temos culpa naquele ato, o Senhor Ele vai trabalhar pela nossa vida. Se você não contribuiu para aquela decisão, para aquela situação, Deus Ele vai te honrar. Deus Ele vai te honrar na face desta terra. E se você passou pelo mesmo processo que eu passei, irmãos, não sinta que você é excluído do céu, não. Só porque você passou pelo divórcio, não sinta que você é excluído do céu. Os homens aqui na terra temos excluído, mas você não é excluído do reino de Deus. O homem ainda não tem a chave do reino do céu. Se você continuar na presença de Deus, Deus Ele vai plantear a tua causa. Deus Ele vai colher a tua lágrima. Deus Ele está vendo o seu sofrimento. Deus Ele não esqueceu de você. Deus Ele está te vendo nesta situação. No momento da tua dor, Ele está te vendo. No momento da tua prova, Ele está te vendo. No momento da sua finalidade, Ele está te vendo. No momento do teu clamor, Ele está te vendo. No momento que as lágrimas estão rolando no teu rosto, Ele está te vendo. No momento que os teus joelhos estão dobrados, Ele está te vendo. No momento que só os seus lábios, mas você não sai som algum da sua boca, Ele ainda está te ouvindo. No momento que muitos estão te acusando, olha, foi assim, foi desta maneira, mas Deus, Ele está te vendo. Ele não te esqueceu. Ele vai trabalhar em ti e através da tua vida, e nos dará estabilidade novamente para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Somente Ele, amados. E no momento que a igreja, as famílias estão passando por esses ataques, ainda que sejam ataques físicos, porque a família sofre também, não é só ataques espirituais, é físico também. Todos nós recebemos esses ataques, ataques físicos e também ataques espirituais. Satanás, ele luta contra as nossas famílias. Mas quando nós percebemos, amados, aleluia, que o Senhor, Ele tem uma estabilidade reservada para as famílias que guardam a sua palavra. Se você ler o livro de Gênesis, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 5, Noé, ele teve estabilidade com a sua família. Ainda que muitos não acreditavam mais em Noé nem na mensagem, dizendo que ele estava louco. Mas se você ler o versículo de número 5, a Bíblia diz que Noé guardara tudo que Deus ordenara no meio daquela geração. Havia muitas famílias que não adoravam a Deus, muitas famílias idólatras, e nós sabemos que a maioria das famílias morreram tudo, só sobrou uma família com 8 pessoas. Toda aquela geração foi dizimada, mas havia uma família que estava temendo a Deus e guardando a sua palavra. Aquela família, ela foi salva do dilúvio, porque guardou a ordenança do Senhor. Então, para nós que aqui estamos, para não sermos vencidos, e não seremos vencidos se guardarmos a sua palavra, se estivermos edificados e edificando a nossa família na rocha que
em Jesus Cristo. Se ele estiver lá em Mateus 7, 24, se a sua família, a nossa família estiver lá, a nossa família está guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês sabem por quê, amados? Passado mais de 2000 anos, o diabo sempre vem tentando contra a família. Durante esses 2000 anos, mas está aí um mundo com mais de 200 milhões de pessoas. A família está na palavra, está crescendo e está se multiplicando, mas Satanás está escravizando diante de todas as artimanhas que ele colocou para destruir a família. Mas se nós em Cristo estivermos firmados na rocha, essa família não quebra, essa família não afunda, essa família não quebra, não afunda, porque ela não está firmada sobre a areia movediça, ela está firmada sobre a pedra. E quem está firmado sobre esta rocha, esta pedra é uma pedra firme. Aleluia. Quantos crer, glorifique a Jesus Cristo. A família foi chamada, amados, para receber de Deus toda esta instrução. E quando nós recebemos esta instrução do nosso Deus, esta família que aceitou a Cristo como Salvador, que foi restaurada, essa família ela é colocada como projeto original de Deus, que Ele estabeleceu desde lá do princípio. Mas temos que estar firmado em Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja se coloca de pés. Nós iremos orar logo após a oração. Aleluia. Irei passar a oportunidade ao senhor.